Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o nosso espaço semanal aqui na TV de Nossa Senhora, para que você se informe e também forme a sua opinião. E hoje um programa muito especial. Vamos falar da grande festa da nossa igreja nesse encerramento do ano civil e também início do calendário litúrgico. Celebramos ontem o Natal, a solenidade que nos recorda do nascimento daquele que veio para nos salvar, do Deus encarnado homem para redimir os nossos pecados. Mas você conhece mais a fundo o que se sabe do período em que Jesus nasceu? Vou mais além. Como as pregações, os ideais e os ensinamentos apresentados por ele continuam ecoando no mundo? Onde e em quem eu posso enxergar o rosto de Cristo hoje? Bem, para nos ajudar com essas e tantas outras questões, a gente tem a alegria de conversar nessa noite com o padre Paolo Parisi, que participa conosco virtualmente. Ele é doutor em Teologia Sistemática e professor de Cristologia no ITESP e no ITEUCER. Padre, boa noite, viu? Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Padre Domingos. É um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria nossa, viu, padre, contar com a participação, com a presença do senhor. Como o padre Paolo disse, a gente também tem a alegria de receber presencialmente aqui no nosso estúdio o padre Domingos Sávio da Silva, missionário redentorista. Ele que é formado em filosofia pelo Instituto Redentorista de Estudos Superiores e teologia pelo Instituto Teológico São Paulo. Tem formação também em ciências da religião com concentração em Bíblia. Padre, boa noite, seja bem-vindo ao Aparecida Debate. Boa noite, Eduardo, e boa noite a todos aqueles que agora, nesse momento, formamos um grupo ao redor desse Jesus que queremos sempre mais conhecer e acolher em nossas vidas. Padre, muito bacana, né? A gente propor essa conversa, essa reflexão. Nesse momento especial, né? Estamos aqui nessa terça-feira, um dia após, então, a celebração do Natal, um momento que a gente sabe que sempre é especial para as famílias brasileiras que se reúnem em suas casas e, claro, principalmente para as comunidades, né? Que vão às suas igrejas, às suas capelas, para celebrarem a palavra, celebrarem a Eucaristia, nesse momento que também nos propõe muitas reflexões. E é um momento também que sempre nos leva, de maneira mais intensa e com um aprofundamento maior, a olhar para a figura de Cristo, a conhecê-lo ainda mais. Essa sensação de cada um, né? De como definir, de como dizer quem é Jesus na minha vida, como é o entendimento de cada um. Queria até fazer a mesma pergunta para os senhores, então. Padre Domingos, quem é Jesus Cristo? Por que a gente celebra Jesus? Bom, minha área é a Bíblia. Eu gostaria, então, de começar conversando a partir da Bíblia mesmo. Um texto que me encanta seria lá João 16, 28, quando São João, tentando exatamente passar a sua experiência de fé que ele teve em Jesus, então ele diz, colocando nos lábios de Jesus dizendo, saí do Pai e vim ao mundo. Agora eu deixo o mundo e volto para o Pai. Mas João é aquele que vai dizer que Jesus ele é a palavra e se encarnou. Então eu gosto de ver assim esse Jesus, que ele sai do Pai unicamente espírito, unicamente divino, ele sai do Pai. Mas ele vem, não só para o nosso meio, mas vem se encarnar, tornar-se um de nós, na força do Espírito Santo e no sim de Nossa Senhora, vem se tornar um de nós, mas de tal modo, assumindo a nossa condição de humanidade, que ele não volta só espiritual, só divino, mas ele volta divino, humano, como ele viveu aqui. Então, quer dizer, é uma maravilha pensar nisso, que o Jesus que saiu do Pai não é o mesmo que voltou para junto do Pai. Saiu só, podemos dizer divino, mas volta divino, humano. E assim até São Paulo vai dizer, devido a essa união profunda que Jesus instaurou entre ele e nós. Até São Paulo vai dizer que a nossa vida já está presente, está escondida em Deus com Cristo. Jesus está sentado à direita do Pai, mas a nossa vida que ele levou, porque São Paulo até compara que Jesus, nessa vinda até nós, e encarnação entre nós, ele se torna como que cabeça de um corpo. Então podemos dizer que enquanto cabeça de um corpo, em Jesus, nós já estamos junto do Pai. A nossa vida já está escondida no Pai. E nós estamos agora marchando
para a plenitude dessa união nossa com Jesus aqui no mundo, o mais que pudermos, e um dia em plenitude com essa cabeça junto do Pai, sentado à direita do Pai, totalmente reassumido pelo Pai no seio da Trindade, mas com essa novidade fundamental, levando consigo a nós mesmos na nossa humanidade. E como é bacana ouvir do senhor, Padre Domingos, o senhor trazendo principalmente essa fala do senhor com esse embasamento bíblico para a gente reforçar, né, o quão é importante a gente conhecer a palavra de Deus e como a gente pode entender mais e como a gente deve entender mais da nossa fé a partir das Sagradas Escrituras. Aliás, vou pedir ajuda do senhor para a gente entender mais alguns episódios da vida de Jesus a partir da Bíblia daqui a pouco, mas eu queria passar a mesma pergunta para o Padre Paulo também. Padre Paulo, quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo para o senhor? Então, achei muito rica a colocação do Padre Domingos, ele que é da área de Bíblia, a minha é da área de teologia sistemática, e acho que se complementa muito bem, inclusive cada ser humano, cada discípulo e discípula de Jesus tem a sua experiência profunda. Eu gostaria de, antes de te responder, dizer que nos evangelhos temos quase 40 títulos, etiquetas aplicadas a Jesus. Ou seja, quando escrevem os evangelhos, colocam pequenas definições. Ele é o Salvador, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Mestre, ele é o caminho, verdade e vida. Ou seja, cada pequena definição não consegue esgotar a riqueza e a profundidade de Jesus. Então, eles vão pegando alguns títulos do Antigo Testamento, outros reinterpretam e aplicam a Jesus. Acho que isso acontece nos nossos dias, vimos antes nas entrevistas, as pessoas tentam definir Jesus com uma palavra, com um termo. Respondendo agora, sabe, muito na linha do que o Padre Domingos falou, eu sempre fico contemplando o capítulo 1 de João, o versículo 14, quando se fala que a palavra se fez carne e colocou a sua tenda entre nós. Muito no que já foi falado, Jesus é o Deus que monta a sua tenda entre nós. E a tenda é algo de leve, que você tira, coloca, se desloca com facilidade. Não tem algo pesado como uma estrutura, um prédio. Então, é um Deus que caminha conosco a partir das experiências da nossa vida. Isso é também a palavra carne. A palavra se fez carne, ou seja, algo frágil, algo humano. Aquele que é o eterno, que está em Deus, se faz frágil, se faz espaço-tempo humano. Acho que é um mistério tão lindo que nós contemplamos ontem, no mistério do Natal, que realmente nos apresenta quem é Jesus, o rosto de Deus que se faz carne, Deus que se faz carne. Padre Domingos Savi, agora recorrendo inclusive à Bíblia mais uma vez, como é que a gente pode também entender, a partir das Sagradas Escrituras, Padre, um pouco do contexto desse mundo em que Jesus viveu, esse mundo que Jesus encontrou aqui na Terra, né? A gente, quando para analisar, a gente percebe contexto social, um contexto político, um contexto, inclusive, da religião, muito diferente do que a gente encontra hoje, né? O quanto isso também tornou mais importante, mais relevante ao longo dos séculos a passagem, a vinda de Jesus. Bom, Guilherme, claro que Jesus, ele veio num contexto, e podemos dizer que o grande testemunho que nós temos é a Bíblia, mas a Bíblia, felizmente, não é o único testemunho que nós temos em que nós podemos realmente nos basear. Existem historiadores do tempo que retratam o tempo de Jesus, até mostrando que, de fato, um judeu daquele tempo, ele foi sacrificado. Quer dizer, então, podemos dizer que a crucifixão de Jesus não é uma invenção dos evangelhos e tudo mais. Quer dizer, há comprovação histórica para além dos evangelhos. Então, e claro que, por que Jesus foi morto? Um professor de teologia, mesmo da área do Paulo, ele falava assim, quase que na brincadeira, que Jesus, ele não foi atropelado distraidamente numa rua de Jerusalém. Lá um carro matou Jesus por um atropelo. Não, Jesus foi morto por defender exatamente uma proposta de vida que ia na contramão exatamente do Império Romano,
que era o grande, é o poder político do templo, mas não só do poder romano, mas contra o próprio templo, assumido ali pelos fariseus, mestres da lei e tudo mais. O Deus que Jesus vivia e propunha e queria realmente inaugurar o reino de Deus aqui na terra, ia frontalmente contra a ideologia e os propósitos daqueles que estavam ali no poder. Então, a morte de Jesus até mostra de modo bastante claro para nós o contexto em que ele viveu. Ele foi eliminado pelo sistema, né? Não foi também ali um romano que teve a ideia de matar Jesus. Não, foi Jesus, ele se colocou contra o sistema. E poderíamos até pensar nesse sentido, nessa passagem que eu acho muito bonita também, aí, quando se diz que a palavra se fez carne. Até eu gostaria de realçar uma coisa que para mim parece que diz bastante, porque eu gosto, pelo estudo que eu fiz, de às vezes ficar preso em pequenas coisinhas, até numa preposição. Por exemplo, assim, né, por si a tradução, melhor seria mesmo que a palavra se fez carne e armou tenda em nós. Seria possível essa leitura? Mais do que entre nós, mas em nós. Quer dizer, Jesus ele faz essa morada, mas dentro de nós, dentro da nossa carne. E isso, digamos assim, o que quer dizer que a palavra se fez carne em Jesus? O que o Pai queria dizer para nós? O que estava mais no profundo do coração do Pai, o projeto do Pai, ele fala para nós, vamos dizer, pelas palavras de Jesus, pelas parábolas e discursos que ele fez, mas mais do que isso, o Pai fala por Jesus. Jesus, a vida dele, a vida humana, visível e palpável dele, é a palavra, é o que o Pai queria dizer mais para nós. E se Deus é amor, a proposta de Jesus então não podia ser diferente. Então, onde Jesus encontrava que, digamos, o bem do ser humano não era o que estava sendo visado, ele se punha contra. Então, por isso, né, digamos, até naquela passagem lá na sinagoga, por exemplo, né, que Jesus ele cura um dia de sábado uma pessoa lá com uma mão atrofiada. E todo mundo já começa a olhar para Jesus para ver se ele fazia aquela cura para acusar Jesus. E Jesus pergunta para eles assim, o que é permitido? Essa palavra de Jesus é permitido, nós chamamos de passivo teológico. É permitido, quer dizer, para não dizer que o que Deus permite, o que Deus manda, mas se fala é permitido, quer dizer, o que Deus manda fazer ou permite. Então, o que é permitido fazer no dia de sábado? Salvar uma vida ou deixá-la perder? E não tinham resposta. Então, Jesus, quer dizer, para ele, acima de sábado, qualquer outra lei, o que existe é a vida que tem que ser salvada, tem que ser curada, protegida a todo custo. Foi exatamente aí o encontro, né, o confronto que ele teve com exatamente aí os fariseus, os saduceus, que tinham ali a sua conivência com os romanos, com o império e tudo mais, e se aproveitavam da sua posição contra o povo e a favor de si mesmo. Então já chocava. E aí deu no que deu na cruz. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Conversam conosco nesta noite Padre Paulo Parísio, missionário redentorista, Padre Domingos Sávio, aqui com a gente no estúdio. Padre Paulo, queria a contribuição do senhor, até ainda no sentido do que conversava com o Padre Domingos no bloco anterior, né? Puxando para a vida adulta de Jesus, já que o Padre Domingos trouxe essa contribuição para a gente, falando um pouquinho de alguns episódios da vida de Jesus, dos seus ensinamentos. Uma coisa que acho que sempre chama atenção, Padre Paulo, quando a gente olha para os evangelhos, quando a gente olha para a história de Jesus, é a forma como ele falava com as pessoas, a forma como ele falava com o povo, que nos parece passar uma linguagem muito próxima das pessoas e usando de muitas analogias, né? Usando muitas vezes das parábolas para passar os seus ensinamentos. Por que Jesus se comunicava assim com as pessoas, Padre? Então, Jesus, realmente, como você falou, Guilherme, usava uma linguagem simples, imediata, direta, que ajudava as pessoas a compreender. Não eram raciocínios complicados. Jesus usa imagem que ele tinha coisas, usa simbologias que ele via todos os dias, os peixes, as redes, os barcos.
Com Maria, provavelmente viu ela mexendo na farinha, no fermento. Ele viu os agricultores com as sementes, os pastores com suas ovelhas, o pastor em si. Então, realmente é lindo ver como ele utiliza esta linguagem para falando de Deus. Então, ele tem esta facilidade, não só, mas como o Domingos falou antes, o próprio Jesus é palavra, o estilo de vida. Destacaria não só as falas deles, que são importantíssimas, mas o estilo de vida dele é palavra. No passado, a gente tinha uma ideia que Deus falasse simplesmente comunicasse algo sobre si. Hoje percebemos que é Deus que se faz carne, que ele comunica com seu ser em Jesus. Então, Jesus em si, ele fala, ele descreve, ele faz a experiência de quem é Deus. Nós sabemos desta intimidade profunda com o Pai, que ele cultiva ao longo da vida, e como isso depois é traduzido em linguagem, em experiência, um Deus que é ternura. Eu penso, de um lado, para os gregos, a divindade era caracterizada pelo pensamento, pela reflexão, vamos dizer, pelo cérebro. Para os pagãos, Deus era caracterizado pelo poder, pela força que se manifestava na natureza, na tempestade, na ventania, etc. Para Jesus, Deus se manifesta simplesmente como amor. Parece algo banal, mas não é. Um amor que é eterno, um amor que abraça os que estão nas periferias da sociedade, em todos os sentidos, e os inclui. Então, Jesus espelha o coração de Deus, realmente. Padre Domingos, e tanto o senhor quanto o Padre Paulo falaram de Jesus sendo palavra através de si, né? Dos seus gestos, do seu exemplo. E a gente percebe essa influência muito grande, não só naturalmente, né, dentro da Igreja de Cristo, mas em toda a sociedade. Quando a gente olha para as leis, quando a gente olha para o que é considerado um comportamento ético, porque a gente entende como as nossas diretrizes morais, muitas delas são influenciadas pelo que Cristo pregava, né? Do respeito, do amor. É possível a gente dizer isso, então, que essa influência da vida de Jesus Cristo, ela extrapola as paredes da igreja, porque ela chega, de alguma maneira, até a vida daqueles que não são cristãos, por exemplo? Eu penso assim, Guilherme, acho que de modo até mesmo o Padre Paulo lembrava, assim, até de Jesus, né? Certamente, pela convivência que ele tinha na família, vendo a mãe usar o fermento. Então, Jesus vai usar, por exemplo, essa expressão, né, de que o reino dos céus, essa proposta de vida que ele veio, antes de tudo, em pessoa viver e, a partir de si, propor para todo mundo, ele compara isso como sendo o fermento. Que daí ele fala, então o reino dos céus é como o fermento, um pouco de fermento que uma mulher coloca numa grande quantidade de farinha, até que tudo fique fermentado. Então, tudo fique fermentado, claro que Jesus, sem dúvida, pensava na humanidade, já na humanidade do seu tempo, mas certamente também na humanidade que veio antes dele, como também a humanidade que viria depois dele. Quer dizer, esse sonho que Jesus tinha, de que realmente podemos dizer, essa vida trinitária, o que ele veio inaugurar aqui, Jesus não deixou de ser divino também, de viver a vida trinitária, mas ele assume a forma humana e vem procurar, como um membro da família trinitária, conosco fazer essa experiência trinitária já aqui nesse mundo. Então, Jesus, quer dizer, a esperança dele era que, de fato, né, essa proposta que ele vinha fazer, antes de tudo, a partir das suas atitudes, né, do que ele era, do que ele fazia, que isso tomasse conta da humanidade. Então, sem dúvida, claro, que ultrapassasse, porque quase que em geral a gente pensa em Jesus assim, religioso, podemos dizer, mas Jesus até que ele ensinou pouca coisa dentro de uma igreja. Jesus falava ali na montanha, e as parábolas dele certamente eram ao ar livre e tudo mais. Claro que hoje nós pensamos em Jesus que fala também assim, a partir de espaços religiosos, sagrados, a partir do Santuário de Aparecida, por exemplo, mas claro que para nós já é normal isso, que a proposta de Jesus não pode se
limitar unicamente aquele tempo que nós estamos no templo, mas voltando para a família, para a comunidade, para o meu trabalho, para a sociedade, é eu ser fermento, eu levar, sobretudo como Jesus, mais do que em palavras, nas minhas atitudes, no meu coração renovado, essa proposta de Jesus para a inteira sociedade. Então, Jesus sonhava com isso. A gente escuta muito hoje, Padre Domingos, muito inclusive a partir do Santo Padre, Papa Francisco, de que a gente deve ser uma igreja em saída. Na origem da igreja, então, Jesus já nos mostrava isso, né? É isso? Sem dúvida. Quer dizer, Jesus, ele era caminheiro, Jesus estava saindo sempre para todo lado. É até interessante, mas se a gente olhar assim, até mesmo, por exemplo, no caso do Evangelho de São Lucas, em São Lucas, Jesus ele está numa grande caminhada em direção a Jerusalém. Agora, nessa caminhada dele, por exemplo, a certa altura, ele entra na casa de Maria e Marta, ali é acolhida por ela, de repente entra na casa de Zaqueu. Quer dizer, é um caminho que Jesus vai procurando já, digamos aí, fermentar pessoas no seu caminho. Mas ele vai para Jerusalém, claro que lá tem as atividades dele também, onde até se dá o choque fatal, né? Ali que, de fato, quando ele se põe radicalmente contra o templo e ali com dominação romana, ele sabia que o fim dele não teria outro, senão realmente é uma morte violenta. Mas ele falou, diria assim, claro que vai a Jerusalém, que era tido como cidade sagrada, mas no caso de Jesus, a cidade que matou, a cidade que não acolheu Jesus, o templo que não acolheu, o templo que se incomodava com a presença de Jesus. Então, quer dizer, é um templo sem Deus, né? Ao menos o Deus de Jesus. Padre Paulo, agora queria que o senhor nos ajudasse também para a gente recordar um pouco algumas pessoas, alguns desses personagens que estiveram ao lado de Jesus tantas vezes retratados e até muitos deles, inclusive, escritores que compõem a Bíblia. Como é que a gente pode, em linhas gerais, falar quem eram essas pessoas, como Jesus escolhia essas pessoas que estiveram ao seu lado ao longo da sua caminhada? Então, Jesus é interessante, enquanto havia movimentos na sua época que se afastavam de todo mundo e viviam uma vida quase fechada, por exemplo, o Qumran e outros grupos que nós chamamos hoje de essênios, Jesus não escolhe este estilo de vida. Jesus escolhe um estilo de vida itinerante, já foi falado, a contato com as pessoas, falando ao ar livre, nas montanhas, nas planícies, nas estradas, entrando nas casas, às vezes indo na sinagoga. Então, é Jesus que anda, e não anda sozinho, ele cria um grupo mais amplo, um grupo mais próximo, que nós chamamos o grupo dos 12, o grupo dos 12 apóstolos, e me chama a atenção, a maioria são chamados na Galileia, podemos dizer. E é interessante, uma particularidade, por exemplo, enquanto a maioria tem nome hebraico, temos dois dos 12 que tem nome grego, o Filipe e André. E chama a atenção que quando Jesus está indo para Jerusalém, no Evangelho, está em Jerusalém, no Evangelho de João, os gregos que querem conhecer Jesus, ele se aproxima dos dois que têm nome grego, Filipe e André. Não se aproxima de Simão, de Tiago, de Filipe, de Tomé e outros. Ou seja, primeiro Jesus escolheu pessoas diferentes, a maioria com uma tradição provavelmente judaica galilaica, e uma outra parte, dois que têm esta conexão com o mundo grego e que ajuda outros gregos a encontrar Jesus. Então, gostaria de lembrar esta particularidade. Agora, se a gente pensa em cada um das pessoas que encontraram Jesus, realmente é algo incrível. Penso Nicodemos, por exemplo. Nicodemos, menos conhecidos que outros, aparece só no Evangelho de João, 3 vezes, aparece no momento de noite, ele que faz parte, provavelmente, do Sinédrio, se encontra com Jesus de noite porque tem medo. E começa a conversar com Jesus, Jesus inclusive fala que tem que nascer do alto, de novo. Depois, mais para frente, Nicodemos
o encontramos no Evangelho de João quando começa a planejar a morte. Ele defende Jesus, mas depois fica com vergonha, faz um passo atrás. Quando é criticado, dizem, mas também você está acreditando nele? E no final, terceira vez que aparece Nicodemos, quando Jesus já está morto, crucificado, e junto com José de Arimateia vai encontrar Pilatos para sepultar o corpo. Só citando então Nicodemos, muitas vezes ele é frágil. Como no final, porém, eu gosto de ver que ele tem coragem, na luz do dia, pedir o corpo de Jesus. Ou seja, provavelmente encontrou Jesus realmente. Jesus morreu fisicamente, mas o encontrou pela primeira vez. Eu citei uma, daria para falar de Tomé, de Pedro, de tantos. Tiago e João, por exemplo, que Jesus deu o apelido de Boanerges, pela personalidade estourada, filhos do trovão. Ou seja, Jesus não escolhe pessoas perfeitas, até porque não existem. Jesus escolhe pessoas no dia a dia, no seu trabalho, nos seus afazeres, e propõe de se colocar ao seu seguimento e para colocar a centralidade do reino de Deus na sua vida. Então, é bonito perceber isso. Padre Domingos, o Padre Paulo falou agora, acho que fica até uma provocação para a gente essa frase final de Padre Paulo, né? Que Jesus não procurou pessoas perfeitas, como o Padre Paulo disse, não existem pessoas assim, procurou pessoas que no seu dia a dia colocassem Jesus, seus ensinamentos, na sua centralidade. É o que a igreja nos propõe ainda hoje, né? É interessante que nós temos como o Evangelho de São Marcos como tendo sido o primeiro que foi escrito, o primeiro dos evangelhos. É interessante que quando Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, 13 e seguintes, quando Jesus chama os 12, até eu lembro que um professor que eu tive lá no Bíblico de Roma, ele insistia muito, Jesus chamou os 12 para estarem com ele. Primeira coisa, estar com ele, conviver com Jesus, quer dizer, quase que eu diria assim, como que ir pegando o jeito de Jesus. Que acho que é nesse sentido que até o jeito de Jesus chamava a atenção das pessoas quando dizia que ele falava com autoridade. Quer dizer, ele falava com a vida. Então eu gosto de dizer assim, parece que Jesus só usava de palavras quando de fato acho que as atitudes dele não estavam muito compreensivas, mas ele fala muito mais com a palavra. Então nós vemos ali, Jesus escolhe, até fala ali em Marcos, para que estivessem com ele e poder enviá-los, aí sim, agora em missão. Então, quer dizer, o conviver com Jesus, parece que talvez era já ali, e tirando um pouquinho das arestas, né, que certamente eram bastante rústicas, né, para poder já ir afinando com, diria, o coração, né, mais do que certamente palavra, ver palavra bonita, não, era o coração que interessava para Jesus, né, porque a partir do coração viriam as atitudes. Então, antes de tudo, pessoas simples para estarem com ele. E depois, ele poder enviar em missão. Bacana a gente refletir isso e a gente começar a trazer um pouquinho disso para a nossa vida também. Aliás, é a nossa proposta no próximo bloco aqui no Aparecida Debate, é entender como nós podemos, nesse novo ano que está se aproximando, aplicar e entender melhor os ensinamentos de Cristo para vivê-los. Onde é que a gente pode encontrar Jesus nos dias de hoje? Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre o nascimento de Jesus e as reflexões que podemos tirar a partir desse momento. É o que a gente quer propor para você aí de casa. Celebramos ontem, então, a solenidade do Natal e, é claro, é sempre um momento especial a gente ir à nossa comunidade para celebrar a Santa Missa, para participar da celebração da Santa Missa junto de tantos irmãos e irmãs. Mas a gente também quer propor uma reflexão do próximo passo, né? Do que fazer a partir disso, nesse novo ano que se inicia. E aí, Padre Domingos Sávio, o senhor falava, Padre Paulo também, falavam no bloco anterior sobre os discípulos de Jesus. O senhor falou algo que me chamou bastante atenção, de Jesus aproveitando desse tempo também para, de alguma maneira, moldá-los, né? Torná-los mais semelhantes a Jesus, porque foram eles que continuaram anunciando, então, a salvação após a morte e ressurreição de Cristo. Isso nos leva a crer, Padre, que, é claro, a gente pode, quando a gente pensa onde pode encontrar Jesus, a gente encontra Jesus
na Sagrada Eucaristia, a gente encontra Jesus na Palavra de Deus, mas a gente encontra Jesus no irmão também? Ah, sem dúvida. Por exemplo, assim, claro que não tive experiência assim, né, de martírio, né, mas, por exemplo, assim, quando você consegue, digamos, às vezes, superar um egoísmo em você, diante de uma necessidade do irmão, não sei, parece que ele preenche tanto a vida da gente que, para mim, isso é Jesus, né? Não, como ele mesmo fala, assim, né, de que tudo aquilo que se faz para um dos seus menores irmãos é para ele que se faz. Então, eu vejo assim, acho que a gente tentar, pelo menos, experimentar a proposta de vida que Jesus fez, sobretudo aí no relacionamento nosso, para mim isso aí é um modo de encontrar Jesus. Padre Paulo, queria que o senhor comentasse também. Sim, para mim tem uma parábola que Jesus conta, falamos em parábolas, normalmente utilizada no fim do ano litúrgico, na festa de Cristo Rei, quando Jesus se identifica em algumas categorias, 6 categorias de pessoas, dizendo: eu tinha fome, eu tinha sede, estava nu, estava preso, era forasteiro, e você fez ou não fez as ações em relação a mim. Chama muita atenção, Jesus se identifica nestas pessoas que precisam, é Ele mesmo. Então, quando nós fazemos algo, como foi falado pelo Padre Domingos, superando o nosso egoísmo, a nossa acomodação, a nossa indiferença, e vamos ao encontro destas pessoas, estamos encontrando Jesus. E é interessante como a tradição latino-americana, a partir das conferências gerais do Episcopado da América Latina, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, foram acrescentando categorias, rostos. Não pararam nestes 6, porque não é uma lista fechada. Acrescentaram as crianças, acrescentaram a mulher, acrescentaram a pessoa indígena, afrodescendentes, ou seja, hoje podemos continuar a acrescentar estas listas e perceber que Jesus se faz presente. Então, quando a gente faz um gesto de amor, de acolhida, que não é um gesto isolado, mas é um gesto que se torna prática constante na nossa existência, estamos encontrando Jesus. Não são poucas as realidades desafiadoras. A gente falou lá no começo do programa, né, desse contexto de mundo em que Jesus viveu, mudaram-se muitos desafios, mas eles ainda existem, né? O padre citou para a gente algumas dessas situações e que são ambientes, que são causas onde há uma forte presença da igreja e um forte chamado da igreja para que a gente ajude irmãos que estão numa situação de necessidade, seja os irmãos em situação de rua, seja os irmãos que estão encarcerados, sejam os povos originários, são tantas as demandas dos novos dias, né, Padre Domingos, que nós precisamos estar atentos para fazer o que Jesus nos pediu, né? Sim. Acho que nesse sentido também de não ver em Jesus, digamos, uma doutrina, mas é uma vida, né? Uma vida transformada em atitudes. É interessante que numa das passagens do Evangelho, Jesus vai dizer que a quem me ama, eu me manifestarei. Então, por isso que nós temos que fazer esse esforço de amar. Quer dizer, amar, podemos dizer, Jesus. No irmão, quer dizer, o amar o irmão, mas vendo no irmão Jesus, então parece que aí é que ele se manifesta realmente. Porque acho que fora disso, sem esse esforço de realmente nos colocar na dinâmica de vida de Jesus, acho que Jesus poderá continuar para a gente como uma teoria, como uma doutrina realmente. Então, acho que na medida, como que nós precisamos fazer o esforço de viver, de experimentar, para aí poder realmente experimentar essa presença de Jesus na nossa vida. Padre Paulo, a gente vive um momento, enquanto sociedade também, a gente tem usado muito o termo polarização, né? Esse momento de divisão, de opiniões mais agressivas, de embates muitas vezes agressivos. Isso acontece em toda a sociedade e, naturalmente, a igreja se comporta tantas vezes como um reflexo do que acontece no resto da sociedade, por ser formada por nós, né? Pessoas, humanos.
O senhor acha que esse também é um ponto que a gente tem que estar atento? O padre Domingos Sávio falou, né, de não entender como uma doutrina, como algo politizado muitas vezes, como alguns tentam fazer. É importante a gente também fazer esse exercício de não tornar aquele nós contra eles, até mesmo dentro da igreja? Sim, esta tendência polarizada que se explicita na sociedade, e não é só na sociedade brasileira, eu sou italiano, também na Itália acontece, na Europa, em várias camadas, dentro da igreja, realmente. Se nós voltamos a Jesus, que não é uma doutrina, não é uma tradição, não é algo, vamos dizer, vinculado ao passado, não é isso, mas é uma pessoa que nos provoca. Acho que a gente começa a colocar nossas ideologias em segundo lugar ou deixar que elas se plasmem a partir do encontro com Jesus. Então, muitas vezes a gente se aproxima de Jesus já com nossas ideias pré-moldadas. E aí nós estamos vivendo o Evangelho. A gente olha para o outro como inimigo, como alguém que está em competição conosco. Isso também, eu estou neste momento aqui numa estrutura que se chama Missão Paz, onde acolhemos migrantes e refugiados. A gente repara isso também, a polarização em relação ao imigrante, ao refugiado que vem. Eu percebo, às vezes, pessoas que se dizem cristãs e que olham mal só porque outro é muçulmano, só porque outro não é da mesma religião. Então, que cristãos somos se olhamos o outro com desconfiança, não conseguimos ver a carne de um irmão como a minha? Eu acho que as polarizações acontecem em todos os níveis, no campo político, campo social, cultural e tudo. Temos que lembrar, a grande mensagem de Jesus é baseada no amor. Ele foi moldando os 12, que os 12 eram completamente diferentes. Por formação, experiência cultural, profissão, caráter, personalidade, impulsividade. E Jesus os moldou. Eles se deixaram moldar com dificuldade, claro, não foi automático, mas permitiram que isso acontecesse. Acho que é possível e temos que voltar a colocar no centro a pessoa e não a doutrina de Jesus. Nesse sentido mesmo, né? Quer dizer, que Jesus vem mostrar que polarização não vence polarização. E para mim, eu acho que o que mais fala na vida de Jesus, podemos dizer, onde ele poderia realmente polarizar, ser o polo oposto, seria na cruz, diante daqueles que estão matando a ele. Quer dizer, não tem coisa pior a fazer para uma pessoa. E qual que é a polarização de Jesus? Tentar destruir isso, né? Ainda, Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Quer dizer, Jesus veio exatamente nesse sentido, quer dizer, ter a força de ser amor, seja em qual circunstância for. Quer dizer, o único jeito que Jesus encontrou e veio ensinar para nós de tentarmos desativar o mal, a toda a força do mal que existe. Mal com mal, tentar vencer o mal com o mal só piora. Né? É exatamente tentar desarticular o mal exatamente com o bem, única força que existe. Então, acho que aí Jesus diz, na cruz, acho que um não cabal contra toda polarização. Não tem jeito. Tentar, como o Padre Paulo mesmo falava, quer dizer, com amor. Ainda que seja alguém que me ofenda, me mate na palavra, não, é minha carne. É minha carne que eu tenho que amar apesar de tudo. Foi o que Jesus fez e mostrou para nós na cruz e certamente quer ensinar para nós também, né? A própria história nos prova, né, Padre Domingos, que o mal contra o mal, o ódio pelo ódio, nunca resolveu, né? A gente já tem vários exemplos de que não dá certo, não tem por que continuar insistindo. Queria que o senhor, padre, para a gente começar a encaminhar o encerramento desse nosso programa, deixasse uma mensagem, então, para os amigos telespectadores de casa que nos acompanham, para esse momento, né, o início de um novo ano, chegando, se aproximando na próxima semana, mas ainda com base em tudo isso que a gente viveu, se preparou durante o período do Advento, culminando ontem na celebração do Natal, o que a gente tem que propor, ou como a gente deve preparar o nosso coração, a nossa vida, para Jesus nascer também. Eu gostaria de deixar, para mim, antes de tudo, mas para você, Guilherme, e para todos que nos acompanham nesse momento, essa mensagem maravilhosa de Jesus. Quase que eu diria no dia de ontem, Jesus se desarma da sua divindade para vir realmente ser
alguém, mas que nós sentíssemos a Ele realmente como humano, como alguém ao nosso lado que nos assume para valer. É claro que na fé nós acreditamos, Ele não deixou de ser Deus, mas Ele, Criador, assumir a condição de criatura, quer dizer, Ele que criou a carne, Ele que criou os ossos, agora Ele assumir essa condição de carne, de osso, quer dizer, de ser realmente, quer dizer, se rebaixar a condição de criatura. Mas que é mesmo para fazer de tudo para se aproximar de nós, para que nós o sentíssemos como alguém que ama. E que unicamente com o amor é que quer dar para nós um caminho novo para a nossa vida. Não existe outro caminho que seja luminoso, que nos dê realmente condições de fazer uma experiência que vale a pena. Padre Paulo, queria ouvir do senhor também, então, uma reflexão final nesse nosso programa, nessa terça-feira. Então, eu diria, para mim e para todos nós, não adomesticamos o Natal. O Natal já está demais adomesticado pelo mundo capitalista, se tornou oportunidade para vender, para fazer dinheiro. Não vamos deixar que o Natal seja domesticado. Voltamos a contemplar este mistério que o Padre Domingos acabou de dizer, que nos desarma realmente. Aquele que é o poderoso se faz frágil, se faz um de nós, assume a nossa fragilidade. Acho que isso é contemplar este mistério. E, usando uma imagem, quando numa família nasce uma criança, o pai e a mãe têm que reestruturar sua vida ao redor do recém-nascido, que exige atenção, exige uma grande devoção dos dois, até a mudança de tempo, de espaço, tudo. Então, vamos pegar esta imagem. Jesus nasce, vamos reestruturar o nosso tempo, nosso espaço, nosso ritmo de vida, nosso planejamento a partir da centralidade dele. Importante a gente levar essas reflexões para você aí de casa, para você que nos acompanhou. A gente espera que isso ajude a você a vivenciar e a fortalecer a sua fé, a sua caminhada junto à sua comunidade, à sua família. Bem, o programa de hoje está acabando, mas eu preciso agradecer aqui imensamente a participação dos nossos convidados. Agradeço a participação do Padre Paulo Parisi, que participou conosco virtualmente. Ele que é doutor em Teologia Sistemática e professor de Cristologia no ITESP e no ITEUCE. Padre, boa noite, desde já um feliz ano novo para o senhor, viu? Obrigado pela participação com a gente aqui no Aparecida Debate. E agradeço também a ele que esteve presencialmente conosco, Padre Domingos Sávio da Silva, missionário redentorista, ele que é formado em Filosofia pelo Instituto Redentorista de Estudos Superiores e em Teologia pelo Instituto Teológico São Paulo, tem também formação em Ciências da Religião com concentração em Bíblia. Padre, boa noite, viu? Obrigado pela participação com a gente. Feliz ano novo para o senhor desde já, viu? Lembrando para o pessoal de casa que se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família ou com seus amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube, no link que está aparecendo aqui na tela. Quando fizer comentários nas nossas publicações, utilize a hashtag Aparecida Debate para a gente acompanhar a sua opinião sobre o programa. E lembrando, viu, nosso Instagram, o nosso canal de comunicação com você, para você mandar a sua sugestão, a sua opinião sobre o que a gente está fazendo aqui no Aparecida Debate e também todos os outros produtos do jornalismo da TV Aparecida, tá bom? A gente aguarda a sua opinião por lá. Meu agradecimento especial a você que nos fez companhia nessa noite. A gente se vê em 2024, também conhecido como semana que vem. Até lá.